Segunda sessão ordinária de 2018. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário, e ambos os secretários dessa honrosa mesa de trabalhos, e eu no uso de minhas atribuições como presidente dessa Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, e em nome de Deus declaro aberta a segunda sessão ordinária. Desejo uma boa noite aos presentes, uma boa noite aos ouvintes da Verde Vale e aos internautas que nos assistem. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino municipal. Divinolândia abençoada, o trabalho e união és idolatrada, onde há devoção e amor, gente audaz consagrada. Se aponta a alvorada por entre a amplidão, as estrelas de orvalho que o céu verteu, a luz que irradia na imensidão, a crença divina dos filhos teus. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Sim, ser feliz é viver aqui, história viva dos grandes heróis, e à custa de muito suor, iniciaram o vitorioso, sapecado com esplendor. Oh, como é linda a minha terra, joia rara incrustada na serra, adornada pelos lagos de beleza, de surgir a lua na mantiqueira, tornando-se a mais bela terra brasileira. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanham a nossa sessão, público presente. Solicito à mesa, ouvido o plenário, que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Consulto o plenário, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovada a dispensa. Em discussão, passaremos agora à leitura do expediente. Moção número 3. Moção de apoio à indicação número 189/2018 da Câmara Municipal da cidade de São José do Rio Pardo. Alcide José Ribeiro, Ederson Luiz Trevisan, Jéssica de Carvalho, Olacir Donizete Raspante, Maurício Pandolfo, Paulo Roberto Auriliete, Silas Ferreira Filho.
Diego Felipe Borges. Edson Carlos de Gênova. Requerimento número 11. Requer informações da Prefeitura sobre o quanto foi gasto com medicamentos na Unidade Básica de Saúde, comparando entre os anos de 2016 e 2017. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcide José Ribeiro. Requerimento número 12. Requer informações da Prefeitura sobre construção de novas unidades habitacionais pelo CDHU. Diego Felipe Borges, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro. Requerimento número 13. Requer informações da Prefeitura sobre a não utilização do ginásio de esportes pela população. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcide José Ribeiro. Requerimento número 14. Requer informações da Prefeitura sobre o mapeamento dos pontos de ônibus oficiais. Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho, Alcide José Ribeiro, Diego Felipe Borges, Olacir Donizete Raspante. Requerimento número 15. Requer informações da Prefeitura acerca dos valores de débitos inscritos em dívida ativa a favor da Fazenda Pública Municipal. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Requerimento número 16. Requer informações da Prefeitura acerca do profissional responsável pela medicina do trabalho dos servidores públicos municipais. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Requerimento número 17. Requer informações da Prefeitura acerca dos valores arrecadados com o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Requerimento número 18. Requer informações da Prefeitura acerca dos valores dos saldos da administração nas datas de 2/1 de 2017 e 2/1 de 2018. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Requerimento número 19. Requer informações da Prefeitura se está no cronograma de obras deste ano a limpeza dos bueiros. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho. Requerimento número 20. Requer da Prefeitura que nos forneça a relação das dívidas pagas pela atual administração no ano de 2017, oriundas das administrações anteriores. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho. Requerimento número 21. Requer informações da Prefeitura sobre os microcréditos do Banco do Povo Paulista. Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho, Alcide José Ribeiro, Diego Felipe Borges, Olacir Donizete Raspante. Indicação número 15. Sugere ao chefe do Executivo que estabeleça dia e horário fixos para a coleta de lixo no bairro Ribeirão do Santo Antônio. Silas Ferreira Filho, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Diego Felipe Borges. Indicação número 16. Sugere ao chefe do Executivo que proceda ao conserto da porta principal da UBS do bairro Ribeirão do Santo Antônio. Silas Ferreira Filho, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Diego Felipe Borges. Indicação número 17. Sugere ao chefe do Executivo que faça a correção das referências dos funcionários públicos que se encontram abaixo do salário mínimo nacional. Todos os vereadores. Indicação número 18. Sugere ao chefe do Executivo que proceda à correção do valor auxílio transporte aos estudantes universitários, cursinhos e cursos técnicos. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante. Indicação número 19. Sugere ao chefe do Executivo seja disponibilizado kit alimentação aos pacientes que utilizam transporte público para tratamento de saúde em cidades distantes. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 20. Sugere ao chefe do Executivo seja procedida a substituição das telhas da área externa do velório municipal Roque Candolato. Paulo Roberto Orlete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo.
Indicação número 21. Sugere ao chefe do Executivo seja procedida a manutenção na estrada do bairro Sertãozinho. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriliete, Maurício Pandolfo. Indicação número 22. Sugere ao chefe do Executivo que crie a Lei Lucas. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho. Indicação número 23. Sugere ao chefe do Executivo que elabore projeto de lei que institua o Abril Marrom. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Alcide José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho. Convite, segundo encontro de integração e desenvolvimento regional das micro-regiões de Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Vai ser no dia 1º de março, no sítio do Vô Jordão, 14 horas. Convite. O prefeito Dr. Neif Haddad Neto tem a honra de convidar para a cerimônia de inauguração da sede do DETRAN no dia 21 de fevereiro de 2018, às 14 horas, localizado na rua João Cabreira, 37, Divinolândia. Na oportunidade, receberemos o diretor-presidente do DETRAN, Dr. Maxwell Borges de Moura Vieira, diretor-presidente do DETRAN do Estado de São Paulo. Comunicado importante. Prezados produtores rurais, a Prefeitura Municipal de Divinolândia solicita a todos os produtores rurais que compareçam à Casa da Agricultura com seus respectivos talões de notas, referentes ao ano de 2017, com a finalidade de realizar a DIPAM agrícola. O prazo para entrega do talão de notas encerra-se no dia 28 de março de 2018. Os talões de nota deverão ser entregues no horário das 7h30 às 11h30, e das 13 horas às 17, na Casa da Agricultura, junto com o CPF para atualização do cadastro. Em discussão, a moção de apoio à indicação número 189 de 2018 da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Eu gostaria de ler esse pedaço aqui para a gente. Considerando a indicação 189 de 2018 de autoria do vereador Rafael Cossian, considerando o pedido de apoio da supracitada Câmara a esta Casa de Leis, considerando a concordância desta Casa quanto à necessidade do pedido de duplicação da rodovia Abrão A7, SP-338, considerando ser uma rodovia também utilizada por muitos de nossos munícipes, considerando o objetivo assegurar uma viagem com mais seguranças aos seus utilitários, requeremos à mesa diretora da Casa, ouvido o plenário, que seja aprovada a seguinte moção e, desde que aprovada, que se encaminhe cópia ao governador do Estado de São Paulo e à Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Quem for favorável, está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 11 de 2018, que requer informações da Prefeitura sobre o quanto foi gasto com medicamentos na Unidade Básica de Saúde, comparando entre os anos de 2016 e 2017. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Boa noite a todos, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu estou fazendo esse requerimento 11 de 2018, porque o pessoal chega na gente e fala assim, está faltando algum remédio, está faltando esse remédio. Eu estive na farmácia do Centro de Saúde há uns tempo atrás, vi que está com bastante medicamento lá, porém falta alguns medicamentos da DRS, que é do governo do estado, aqueles medicamentos de alto custo, que não é de responsabilidade da prefeitura. Então eu gostaria também de saber se realmente houve um aumento
da compra de medicamentos, que o Dr. Ney fala para a gente que aumentou o número de medicamentos. De certa maneira, tá bem recheada lá a farmácia. Mas eu gostaria de receber os valores que foram gastos no ano de 2017 e 2016. É isso. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 12 de 2018, que requer informações da Prefeitura sobre construção de novas unidades habitacionais pelo CDHU. Está em discussão. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego Borges. Esse requerimento também visa esclarecer a população divinolandense, para saber como que está o processo do CDHU. Hoje a gente sabe que o aluguel em Divinolândia está um absurdo, está muito caro. A gente está precisando dessas casas o quanto antes. A gente já passou um ano, o doutor falou que estava correndo atrás e tal. A gente precisa saber em que pé que está essas casas. Os munícipes da nossa cidade estão necessitando urgente dessas casas. O aluguel aqui em Divinolândia está muito caro, os terrenos estão muito caros. Por isso eu gostaria de saber como que está o processo dessas 80 e poucas casas, para a gente esclarecer os munícipes da nossa cidade. Só isso. Com a palavra, vereadora Jéssica de Carvalho. Eu gostaria de me manifestar amplamente favorável a esse requerimento, porque por muitas vezes, todo dia, tem alguém questionando sobre a questão das casas populares, que já era para ter sido construídas, e aí está passando, o governo está passando por uma situação complicada, mas aí a gente sempre cobra do prefeito. A gente quer saber o andamento, quanto tempo, uma perspectiva de quanto tempo vai até que a gente consiga ver essas casas construídas e a população usufruindo de uma coisa que já foi ganho. Eu gostaria de me manifestar amplamente favorável e estou à disposição, se alguém quiser vir, a gente, depois que tiver a resposta do prefeito, vamos cobrar ao máximo essa questão da habitação. E realmente, os preços dos aluguéis são muito complicados. Aqui a gente é uma cidade totalmente que vive à base da agricultura e fica muito complicado. O pessoal trabalha na zona rural, às vezes tem dificuldade para ganhar ali seu dinheiro, e depois precisa pagar o aluguel e fica complicado. Então vamos cobrar mesmo, e só isso. Muito obrigada. Gostaria de pedir a palavra, doutor Edson. Conceda a palavra ao vereador Alcide José Ribeiro. Eu também sou amplamente favorável a esse requerimento. Só adiantando um pouco, já deve estar no Grapoab. O CDHU já foi para o Grapoab, deve voltar para o CDHU depois, para depois seguir os trâmites. Não deve demorar muito, mas é uma informação. Visto que também a gente tem que esclarecer. Isso aqui foi da gestão anterior, que também deixou tudo parado. Já feito nem contrato com o anterior engenheiro. Ele nem paga o contrato. Né? Então, o defensor da cidadania divinolandense foi o que mais relaxou na sua obrigação como prefeito, enquanto prefeito não teve capacidade e vontade de ir atrás disso. Sabe que foi uma desonra para Divinópolis, um cara que sempre defendia, fala que defende o povo, e na hora que precisa, todo mundo precisando de 80 casas que estava para sair, o cara sequer moveu alguma coisa aqui em Divinolândia. Lamentável. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 3 de 2018, e requer informações da Prefeitura sobre a não utilização do ginásio de esporte pela população. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Esse requerimento também é para esclarecer a população da nossa cidade. No ginásio de esportes Zé da Júlia, foram gastos R$182 mil numa reforma que ocorreu no dia 7/8 de 2017, com previsão de término no dia 2/2 de 2018. E ainda não está funcionando esse ginásio. O pessoal quer jogar bola lá à noite, na cidade nossa, a gente já sabe que não tem um grande atrativo para o esporte, né? E a gente vai ficar barrando, precisa saber o que está acontecendo com o ginásio de esporte. A gente precisa
que o prefeito precisa tomar atitudes. Vi falar que está chovendo lá dentro. Gastou uma nota para deixar chover. É um absurdo isso. Precisa, o quanto antes, ser sanado esse problema no ginásio de esportes. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 14 de 2018, que requer informações da Prefeitura sobre o mapeamento dos pontos de ônibus oficiais. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Em relação ao requerimento número 14 de 2018, eu queria saber, porque assim, o ano passado foi feito um estudo sobre os pontos de ônibus oficiais da cidade. Porém, até então não foi, os motoristas não estão avisados quais pontos que eles podem parar. E tem muitas pessoas que têm dificuldade do acesso e tem ponto que está localizado, mas o motorista não pode parar para pegar os passageiros. Então, eu queria saber se realmente houve esse mapeamento, se a prefeitura já está disponibilizando as tintas que eram para pintar também, para sinalizar o ponto, para que o município saiba onde pode esperar. Que às vezes a pessoa está esperando naquele local, o motorista não pode parar, e aí ele acaba tendo um constrangimento, porque fica uma situação difícil, tanto para o condutor do ônibus, quanto para quem precisa do serviço. Só isso, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, secretários, nobres pares do plenário. Senhor presidente, secretários, nobres pares desse plenário, público aqui presente, gostaria de dar uma noite especial a vocês, ouvintes da Rádio Verde Vale que nos acompanha, funcionários da casa, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, nossos seguidores da página Trabalhando por Divinolândia, muito boa noite a todos vocês. Eu gostaria de me manifestar amplamente favorável a esse requerimento, pedir uma parte à discussão para a autora do requerimento, a vereadora Jéssica, e dizer que realmente é um absurdo que do ano passado para cá isso não foi feito ainda. E nós sabemos a dificuldade que está para as empresas operarem transporte urbano, né, rodoviário dentro do município. Por quê? Nós não temos uma área realmente demarcada de embarque e desembarque, nem sinalização. Você imagina... Você imagina se o ônibus está parado, seja para embarque ou desembarque de passageiro, aonde a gente deduz que seja um ponto de ônibus, né? E, por exemplo, a polícia militar passa. Ela não pode atuar. Nem o carro que está estacionado, muito menos o ônibus que está em fila dupla no meio da via pública. Por quê? Porque não existe sinalização de solo alguma. E nós fizemos, a nossa bancada aqui no ano passado, nós colocamos uma propositura, né, um requerimento, solicitando que fosse nos informado quais os pontos de ônibus existentes dentro da circunscrição do espaço territorial do município, considerado como pontos oficiais. E aí a prefeitura nos respondeu em seguida que seria feito esse estudo, né, dos pontos e feito uma demarcação e uma sinalização correta. Só que até o presente momento, nada disso saiu do papel. Nós estamos nos deparando e nos presenciando com as mesmas situações de muito tempo, né, trazendo um transtorno enorme para os passageiros e também para os condutores, tanto do veículo de transporte coletivo quanto para os veículos de passeio que está trafegando nas ruas da cidade. E aí, por contrapartida, tem a dificuldade da fiscalização por parte da Polícia Militar, né, porque não tem sinalização nenhuma. E sem contar o risco do embarque e desembarque de passageiros. Então, realmente esse requerimento é muito importante, manifesto amplamente favorável a ele, e peço à Prefeitura que leve mais a sério essa necessidade de realizar essa adequação dos pontos, porque realmente traz um transtorno muito grande, e nós temos aí muitas reclamações dos motoristas aí que operam linha de transporte rodoviário no município com relação a tudo isso. Fizemos também, né, não fugindo do tema aqui, mas é a mesma coisa,
Fizemos também alguns requerimentos, algumas indicações, alguns requerimentos para que fosse demarcado algumas esquinas também para facilitar o tráfego dos veículos de transporte coletivo, que até agora também não foi feito, continua a mesma situação. Nas esquinas também não tem placa, porque não adianta você só pintar de amarelo a faixa. Se você, simplesmente o ato de você fazer uma pintura amarela é uma advertência. A Polícia Militar também não pode ir lá e autuar, porque tem que estar sinalizado a placa de proibido estacionar até na extensão da faixa amarela. Então precisa melhorar isso. Não é porque a gente está em Divinolândia que nós vamos falar assim, não, Divinolândia é assim mesmo. Não. Aqui nós temos que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, as leis do Denatran, do Detran, e colocar um trânsito realmente decente. E essa demarcação dos pontos é fundamental, né? Então eu peço aí também, através desse requerimento da nobre colega Jéssica, que é um assunto que nós iniciamos o ano passado com relação a isso, que seja aí colocado como prioridade e a Prefeitura resolva essa situação. Obrigado. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2018. Requer informações da Prefeitura acerca dos valores de débitos inscritos em dívida ativa a favor da Fazenda Pública Municipal. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto favorável dos membros desse plenário e dos secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos para aprovação desse requerimento de número 15 de nossa autoria na ordem dos trabalhos desta casa, o qual nós estamos solicitando informações da Prefeitura acerca dos valores de débitos inscritos em dívida ativa a favor da Fazenda Pública Municipal. Por que nós estamos fazendo essa solicitação? Porque a Prefeitura ela tem o dever de fazer as execuções fiscais. Isso está nos princípios constitucionais, dentro da Constituição Federal, isso está dentro dos ditames também da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dentro aí da obrigatoriedade do município executar aqueles valores em espécies pertencentes à Fazenda Pública do município em forma de execução fiscal. E ajuizando esses créditos, esses débitos, que isso é o mais importante, para que não prescreva. Então é importante que nós acompanhamos isso, porque, segundo informações por alto da Prefeitura, existe muito para ser arrecadado de inadimplência. Para que isso não prescreva, tem que acontecer o ajuizamento dos débitos, né? E eles sejam, então, inseridos em dívida ativa com a Fazenda Pública do município, para fins de acompanhamento mesmo. Por isso nós estamos colocando esse requerimento. E também, no futuro aí, né, assim que vier essa solicitação que estamos fazendo, nós vamos aí sentar com a Prefeitura e pensar em fazer aí um refinanciamento dessas dívidas, que eu acredito que depois de ajuizadas, o mais viável seria fazer vamos dizer assim, né, um período aí, uma lei que rege num período, não dando anistia de dívidas, não é isso, mas tentando aí fazer um acordo, descontando um pouco de juros e multas, que é o famoso refis. O ano passado a gente até chegou a propor isso aqui no plenário, porém não foi, o prefeito comentou que talvez em momento oportuno faria, queria também fazer algumas ajuizações de ações de débitos primeiro, até para depois entrar em desconto de juros e multas, mas eu acho que esse ano é um ano oportuno. O próprio Tribunal de Contas, nas suas recomendações quanto às observações dos relatórios de conta, ele cita a necessidade de fazer ações para que o município arrecade com essas dívidas ativas ajuizadas. Então, talvez dentro de um ano, de um exercício aí, né, de um mandato de 4 anos, seja bem viável que uma lei, pelo menos, rege por um período durante os 4 anos, né, o prefeito estipula aí 3 meses, 4 meses, para que a população adere, e com isso a prefeitura também arrecada. Não adianta você também ficar executando um monte de valores lá, porque escrito em dívida ativa a gente sabe que sobe muito, mas também não arrecadar os cofres públicos em um momento de crise como que nós estamos passando. Então, eu acredito que esses valores, se vierem futuramente a integrarem aos poucos a arrecadação, o orçamento, a receita orçamentária anual, ajudará muito o nosso município. Então, eu vou aguardar chegar essa resposta através desse requerimento, se aprovado for, peço apoio favorável aos membros desse plenário, e posterior a isso, eu gostaria de
de sentar com o pessoal da prefeitura, quero o apoio dos vereadores também, eu já tinha comentado isso aqui com a presidência desta casa, para que o nosso jurídico aqui, junto com o jurídico da prefeitura, desenvolva uma legislação de refinanciamento de débitos fiscais escrito em dívida ativa. Obrigado, senhor presidente. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 16 de 2018, que requer informações da Prefeitura acerca do profissional responsável pela medicina do trabalho dos servidores públicos municipais. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, também gostaria de pedir o apoio favorável dos membros desse plenário, bem como os secretários, para aprovação desse requerimento de número 16, de nossa autoria, na ordem dos trabalhos desta casa, que trata de um assunto que nós trouxemos aí em discussão informalmente, formalmente, né, não vou dizer informalmente, porque foi no plenário da casa, na sessão anterior do dia 6, na última sessão ordinária, o qual nós fizemos alguns questionamentos com relação à atuação da medicina, do profissional que exerce a medicina do trabalho junto aos servidores públicos municipal. Então, eu achei prudente colocarmos esse requerimento. Está aberto aqui para todos os vereadores que quiserem assinar. É um assunto que eu acho que diz respeito, do interesse de todos nós, né, porque nós aí somos procurados pelos servidores públicos municipal, e eu acredito que esse requerimento ele vem esclarecer algumas dúvidas, né, com relação até às colocações do nobre vereador Dr. Edson na última sessão, que eu achei pertinente nós fazer uma propositura, então, formal, para que fosse tramitada e votada aqui no plenário desta casa, e para que aí sim a Prefeitura encaminhe ao Departamento de Saúde Municipal e essas respostas sejam oficialmente encaminhadas a esse plenário, a esta Casa de Leis. Eu estou pedindo aqui a carga horária mensal do profissional, o horário de atendimento durante a semana no posto de saúde central, bem como os dias da semana que serão realizados os atendimentos aos servidores públicos municipal. Também estou colocando aqui na linha 3 do requerimento, se existe prontuário dos servidores públicos, e na linha 4, se a resposta for afirmativa na linha 3, encaminhar o número de prontuários existentes. E na linha 5, custo mensal com o pagamento do profissional responsável pela medicina do trabalho. Coloquei também que, como justificativa, nós colocamos um efetivo acompanhamento do exercício, do acompanhamento dos serviços públicos referente à medicina do trabalho prestada aos servidores públicos do município. E ainda analisar se o serviço está sendo prestado de maneira adequada e satisfatória, tanto por parte da Prefeitura quanto do servidor. Então, essa aí é a nossa justificativa, e ressaltamos ainda que é um serviço que depende de orçamento público para a sua manutenção, e as informações se faz necessário para acompanhar as receitas e despesas do orçamento destinado à saúde municipal. Então, esse requerimento aí, nós queremos que a Prefeitura, através do Departamento de Saúde, nos forneça essas informações, e para que nós aí possamos fazer alguns novos questionamentos ainda, embasados nessas respostas que vamos obter, com relação ainda à atuação realmente da medicina do trabalho para os servidores públicos municipais, como, por exemplo, a situação das insalubridades dos servidores, que nós queremos aí fazer uma discussão mais técnica em momento oportuno, assim que essas informações chegarem à nossa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 17 de 2018, requer informações da Prefeitura acerca dos valores arrecadados com o IPTU. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, esse requerimento de número 17, que eu gostaria de pedir apoio favorável dos membros desse plenário, bem como aos secretários dessa mesa dos trabalhos, para aprovação da matéria em exame nesse plenário. Nós estamos solicitando aqui um requerimento bem técnico, né? Total arrecadar com relação ao Imposto Predial Territorial Urbano, né, o IPTU. Nós estamos colocando aqui o total, pedindo, né, o total arrecadado no ano de 2016, total arrecadado no ano de 2017,
valor total previsto para arrecadar nos anos de 2016 e 2017, ou seja, aquilo que arrecadou vezes realmente aquilo que era a previsão de arrecadar. Também coloquei aqui que nosso pleito se justifica tendo em vista a aprovação da Lei 2.257 de 2017, que diminuiu o desconto para pagamento à vista e parcelado do referido imposto. Comparar os dois exercícios e ainda analisar se a referida lei aumentou a inadimplência com relação ao exercício anterior à aprovação da lei do município. Então, é um requerimento técnico, algumas informações que precisamos ter em arquivo nesta casa e estávamos esperando fechar o exercício de 2017 para que essas informações fossem solicitadas em plenário no exercício seguinte. Está acontecendo agora, uma vez que tem os pagamentos parcelados e vai aí até o final do ano. Então, nós estávamos aguardando toda essa contabilidade das receitas com relação ao IPTU, para que aí sim nós solicitássemos esse requerimento em plenário para essas informações serem esclarecidas à população. Porque o que está acontecendo na rua hoje? O pessoal comenta assim, olha, mas subiu muito o IPTU e a cidade continua a mesma coisa. Então, eu quero que essas informações venham para a Câmara, para que a gente tenha valores palpáveis para divulgar para a população. Olha, de fato, realmente arrecadou uma porcentagem Y com a Lei Municipal 2.225 de 2017. E aí nós vamos aí tentar entender por que determinadas políticas públicas não estão acontecendo na esfera municipal. Obrigado, senhor presidente. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 18 de 2018, que requer informações da Prefeitura acerca dos valores dos saldos da administração nas datas 2 de 1 de 2017 e 2 de 1 de 2018. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Boa noite, senhor presidente, nobres secretários, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Verde Vale e internautas. Nós estamos pedindo esses valores do saldo que a Prefeitura tinha em caixa em 2 de janeiro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, para acompanhar a saúde financeira do nosso município. Nós sabemos que nós tivemos um possível aumento de arrecadação com o IPTU, com a diminuição do desconto, nós teve a venda da folha de pagamentos do funcionário, coisas que para ter aumentado a arrecadação do nosso município. Também estamos acompanhando os gastos do nosso município, também tem requerimento do nobre colega Diego, também pedindo os gastos com medicamentos, e nós esperamos que essa saúde financeira do nosso município ela esteja boa. Então, esse requerimento vem para nós acompanharmos esse trabalho do Executivo. Obrigado. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 19 de 2018, que requer informações da Prefeitura se está no cronograma de obras deste ano a limpeza dos bueiros. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Esse requerimento visa também esclarecer a população sobre a limpeza dos bueiros. Todo mundo está acompanhando aí que quando dá uma chuva um pouco mais forte, lá no Tércio, alaga, ali embaixo também alaga na Dom Antônio J. de Mello. A gente precisa que está precisando ser feita a limpeza nas redes fluviais. Eu sei que o problema não é de hoje, não é dessa gestão, mas vem vindo. E estourou agora. A gestão de agora precisa resolver esse problema. A gente sabe que teve um aumento do IPTU, como os nobres colegas falaram. Precisa resolver isso. Isso é um caso de saúde pública. A gente sabe que quando dá alagamento aí, pode uma pessoa andando na rua, uma criança, você sabe que aquelas crianças fica louca para andar. E pode pegar uma leptospirose. Isso é um caso de saúde pública do nosso município. A gente precisa ser feito esse serviço o quanto antes. Eu gostaria de saber se está no cronograma para a gente acompanhar e cobrar ainda mais sobre isso. Só isso. Peço a palavra. A palavra, vereador Ederson Trevisan. Quero me manifestar amplamente favorável ao requerimento. Toda vez que chove forte, é um transtorno para nós
vereadores, de tanta reclamação que vem a gente, marca a gente no Face, o pessoal reclama mesmo e com razão. Imagina o transtorno que é para as pessoas atingidas. Então, isso é uma obra que precisa ser feita realmente urgente, e temos que todos trabalhar para que seja realizado. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 20 de 2018. Requer da Prefeitura que nos forneça a relação das dívidas pagas pela atual administração no ano de 2017, oriundas das administrações anteriores. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Diego Borges. Outro requerimento, toda vez que a gente vai, conversa com o prefeito, reivindicando algum apoio para a população mais carente, ele vem, estou pagando dívida, a prefeitura está sem dinheiro. Eu gostaria de saber, porque a campanha do atual prefeito, até a nossa, foi a transparência. A gente precisa de transparência para mostrar para a população, porque muita gente chega na gente e fala assim, o prefeito não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Ele fala que está pagando conta, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Eu gostaria desse requerimento que ele demonstrasse para a gente o que foi pago no ano passado, das gestões anteriores, quais são os valores e quais são as gestões. A gente todos aqui fazem a parte do atual mandato, né? A gente presta transparência, a gente precisa passar isso para a população de Vinolandense. É por isso que eu gostaria de ver esse requerimento. Gostaria de aprovação de todos os colegas. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Eu gostaria de me manifestar amplamente favorável ao requerimento 20 de 2018, porque realmente, por muitas vezes, a gente é questionado, poxa, mas onde que estão os investimentos? Aí a gente chega até o prefeito, existem despesas, existem contas que estão em aberto das outras gestões. Aí é bom o requerimento, porque a gente vai saber qual o valor e como que a gestão atual foi impactada com as decisões que foram tomadas na outra gestão. Então, acho que isso é importante. Já passou, só que, infelizmente, se ela está atrapalhando o momento atual, a gente precisa saber até quando vai atrapalhar. Porque isso não é... vamos esperar a resposta e vamos ver em valores e quanto está sendo atrapalhado a receita do município. Muito obrigada. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 21 de 2018, que requer informações da Prefeitura sobre os microcréditos do Banco do Povo Paulista. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Em relação ao requerimento 21, eu quero saber se já está disponível para a população os créditos do Banco do Povo. Porque por muitos anos, muitos munícipes foram beneficiados com esse crédito, e eu queria saber se já está disponível, e se ele estiver disponível, como a população poderá ter acesso a essa linha de crédito, visto que o Banco do Povo trabalha com juros menores. E eu soube que houve algumas transições internas do banco, então eu queria saber se já está resolvido, e se o pessoal já pode buscar essa linha de crédito na Prefeitura, junto com a funcionária responsável, o funcionário responsável. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelito. Requerimento importantíssimo, né? Que realmente o Banco do Povo ele trabalha muito na fomentação do crédito, principalmente para aquele cidadão que quer desenvolver uma economia, uma atividade familiar, né? E ele apoia muito, realmente. O que houve no Banco do Povo, na verdade, é que o governo do Estado de São Paulo ele fez uma migração do Banco do Brasil, que era quem era responsável por colocar o dinheiro nos empréstimos, né, feito pelas transações aí de pessoas jurídicas, para o sistema de crédito do Desenvolve São Paulo. Essa mudança, ela foi uma mudança bem revolucionária no que diz respeito à questão técnica de conceder o empréstimo, né, o benefício aí, né, do crédito aos cidadãos. Semana passada, a funcionária, a gestora do Banco do Povo do nosso município, esteve na cidade de São João, no órgão público que eu trabalho, lá no Poupa Tempo, para fazer uma capacitação desse novo modelo
de crédito através do Desenvolve São Paulo, que será a nova agência de crédito paulista. E as taxas de juros não foram alteradas, porém alterou a forma de fazer o procedimento técnico. Realmente está bem mais complexo. Eu tenho acompanhado isso na prática dentro do órgão lá que eu trabalho, né? E eu vi também que os nossos agentes de créditos lá da cidade de São João do Boa Vista, lotado dentro do Poupa Tempo, também tiveram muita dificuldade para que isso começasse na prática mesmo a obter resultados positivos. Tenho certeza que agora a nossa gestora, agente de crédito, ou gestora do Banco do Povo, está capacitada a atender a população. E realmente há muita procura pelo crédito. É importante que isso fosse regularizado. O Banco do Povo precisa voltar a ter o seu valor, porque já ajudou muito a economia do nosso município, né? Nós sabemos que muitos pequenos empresários surgiram com a fomentação do crédito concedido pelo Banco do Povo. Acredito ainda que o Banco do Povo ele pode ir muito mais além do que só emprestar o crédito. Ele tem outras frentes ligadas à Secretaria do Emprego e Relação do Trabalho, porque o Banco do Povo é da Secretaria de Emprego do Estado de São Paulo, que pode vir a somar para o nosso município. Estou sabendo aqui, né, o Maurício é representante do partido do secretário José Luiz, que é do Partido do Solidariedade, que ele visitará o nosso município no dia 22, que ele vai vir fazer uma visita técnica, né, junto com os técnicos da secretaria, para disponibilizar algumas frentes de trabalho e cursos de capacitação através do Banco do Povo Paulista. Então, o nosso Banco do Povo ele sempre foi bem reconhecido, bem conceituado e precisa voltar a ter o seu valor. Acredito que essa migração do sistema trouxe todo esse transtorno, mas eu acredito que em breve isso já deve estar, eu acredito que já até foi solucionado, uma vez que houve a capacitação da servidora, né, responsável pelos créditos, pela linha de crédito no município. E aí vamos participar também dessa agenda aí com o secretário José Luiz, para a gente reivindicar algumas melhorias. Né? Nós tivemos aí a volta da emissão das carteiras de trabalho, depois não mais distribuíram, reporam os numerários emitidos, primeira, segunda via da carteira, e eu sei o transtorno que traz para a população você não ter uma carteira de trabalho aqui na prefeitura. Então, até isso, tem várias solicitações nossas, depois que parou de emitir, né, vereador Ederson, feitas ao secretário, com intermédio de deputado, mas não andou. Talvez nessa vinda dele, unindo esforços aqui, todos nós vereadores, mais o prefeito, a gente consiga regularizar a situação. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre dentro do expediente. Com a palavra o vereador Silas Ferreira Filho, Silinha. Sobre a minha indicação número 15 de 2018, eu queria saber sobre a coleta de lixo lá do bairro Ribeirão de Santo Antônio. Se tem dia certo, horário, porque cada dia está passando, um dia passa um horário, outro dia não passa naquele dia, e o pessoal põe o lixo, e não tem nem dia e nem hora, aí cachorro mexe, e está um transtorno isso lá. Então eu queria saber da prefeitura se isso estabelecer um horário certo, um dia certo para a coleta do lixo lá. E a outra indicação minha número de 16 de 2018, é sobre a porta principal do posto de saúde do bairro Ribeirão de Santo Antônio. Tá com a tranca lá, não fecha direito. Já faz 2, 3 dias que as crianças estão lá fim de semana encostadas na porta lá, essa porta abre. Então eu acharia que a prefeitura tinha que tomar uma providência para arrumar essa porta logo, porque tem muita coisa lá que se uma pessoa pegar lá um prontuário e consumir com isso lá, vai complicar um transtorno muito grande. É isso. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Gostaria também de falar um pouquinho sobre as minhas indicações. A indicação número 17 de 2018, que sugere que faça a correção das referências dos funcionários públicos
se encontram abaixo do salário mínimo, que se equipare ao salário mínimo. O ano passado a gente discutiu isso aqui bastante, e é um negócio que precisa ser feito para ontem. A gente sabe que o prefeito ano passado fez uma medida paliativa, que foi o aumento do ticket de alimentação, aumentou um pouco mais para quem recebia um determinado valor, porém esse ano a gente precisa que ele equipare o pessoal que recebe abaixo do salário mínimo. É uma indicação de todos os vereadores aqui, ele precisa ver isso com os bons olhos. Outra indicação minha, a 18 de 2018, é que ele proceda a correção no valor do auxílio transporte aos estudantes universitários do nosso município. É o futuro de Divinolândia. A gente tem que dar condições para o pessoal de Divinolândia ir estudar na cidade de fora. Como que a gente quer ver Divinolândia desenvolvida? A gente precisa dar condições. A primeira lei que deu o aumento, que deu direito disso, foi em 18 de 3 de 2010, no valor de R$ 35. Aí essa lei, desde 2010, ela teve um aumento só, que foi em 28 de fevereiro de 2014, passando para R$ 50. Tudo subiu, até o IPTU subiu, tudo subiu. A gente precisa que suba isso daí também. A gente precisa ver com bons olhos o futuro da nossa cidade. Por isso que eu gostaria que ele visse se pode dar um aumento no Vale Transporte dos alunos. Outra indicação minha é que se cria a Lei Lucas. A Lei Lucas é uma criancinha, ela estava na escola, ela acabou engasgando. E os professores não sabiam fazer a manobra de Heimlich. É uma manobra de obstrução de vias aéreas. Essa lei, ela institui que uma certa porcentagem dos professores, dos funcionários das escolas, tem o curso de primeiros socorros. Porque imagina você seja um filho teu e o professor não é capacitado. Não precisa, o ideal seria que sejam todos os professores. Mas uma manobra simples, um atendimento de primeiro socorro salva uma vida. A gente vai esperar até quando? Imagina lá no Ribeirão, até a gente chegar aqui no hospital. Não pode acontecer isso, gente. Não pode. A gente precisa dar capacitação para os professores, para os funcionários das nossas escolas. Outra indicação minha, eu fiz no ano passado também, que chama o Abril Marrom. O Abril Marrom é uma campanha de prevenção de cegueira nas escolas. A gente sabe que tem muitas crianças que têm uma certa dificuldade de aprender. A gente tem o Aloysio aqui que é professor. Às vezes o professor está com um monte de coisa lá e não pega isso do aluno. Às vezes ele não está desenvolvendo o estudo. Às vezes é uma dificuldade, ele não consegue enxergar. Eu gostaria que fizesse uma campanha, chama Abril Marrom. Já existe em várias cidades. Para prevenção de cegueira dos alunos. Acho que é de suma importância. É só isso. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário da nossa indicação, que é a indicação de número 19, na ordem dos trabalhos desta casa hoje, em forma de propositura ao chefe do executivo. Nós pedimos essa indicação no ano passado, indicamos isso ao prefeito, mas infelizmente a ideia não foi aceita pela administração. Nós estamos pedindo aqui que seja disponibilizado um kit alimentação aos pacientes que utilizam o transporte público para tratamentos de saúde em cidades distantes. Nós tivemos aí a cidade vizinha aqui de Caconde que implantou esse kit alimentação no transporte de pacientes para essas cidades mais distantes, e o retorno social disso foi muito importante. Teve uma aceitação muito positiva com relação a esse kit. E é um kit que, segundo informações do prefeito, que eu tive presente no município, e o prefeito me atendeu no seu gabinete, ele disse que custou muito barato para a prefeitura, que alguns alimentos, as frutas, por exemplo, ele conseguiu com doações.
através de campanha social que o Fundo Social promoveu. Então, eu acredito que aqui a gente poderia usar também esse critério, né, para que as famílias, né, que precisam, aí, as pessoas, os pacientes que precisam se deslocar com transporte público para outras cidades, principalmente as cidades distantes, né, nós sabemos que sofrem, que passam por dificuldade. A alimentação não é tão baratinha assim, né, dependendo do lugar, ou o acompanhante que está junto, né, de repente tem comida para o paciente, mas não tem comida que está fazendo o tratamento, mas não tem comida para o acompanhante. Então, assim, tem uma série de fatores social que deve ser levado em consideração. Então, através dessa indicação, eu peço ao prefeito que, novamente estamos indicando aqui, né, nesse ano de 2018, e que estude a possibilidade de implantação desse kit. Seja custeado uma parte com recursos públicos, outra através de doações, mas eu acho que tem que lançar a campanha. Muita coisa se perde, né, que poderia ser aproveitado. Então, eu deixo aí essa indicação, que, ao meu ver, é muito importante, que trará um benefício muito positivo para os pacientes que utilizam o transporte público para tratamento de saúde do nosso município. Outra indicação de nossa autoria, também na ordem dos trabalhos desta casa hoje, é a indicação de número 20. Essa indicação, eu estou sugerindo ao chefe do executivo, nós estamos aqui, vereadores, que proceda a substituição das telhas da área externa do velório municipal Roque Candolato. Eu coloquei aqui que seja colocada aquelas telhas termoacústicas, as famosas telhas sanduíche, né, mais conhecida popularmente. Por que eu estou fazendo essa indicação? A obra, eu vi que, né, acho que semana passada, né, em uma das publicações do vice-prefeito, né, naquele giro que ele coloca pelo município, ele colocou a obra do velório. E aí eu vi algumas críticas dos cidadãos, e realmente, em dias de calor intenso, que são a maioria, né, com essa mudança drástica de temperatura, os dias de velório fica muito cansativo e desconfortável demais. Aquela cobertura, ela espanta a pessoa em vez de chamar alguém para por debaixo dela. A reforma aconteceu no mandato anterior, né, eu doei um banco que está lá embaixo da cobertura. Eu, na época, o vereador Nando, que participava aqui do plenário desta casa. Eu nem tive coragem de pintar o meu banco ainda. Precisei dar da vergonha daquela cobertura que foi feita lá. O recurso foi conseguido através de convênio com o governo do Estado de São Paulo, através de emenda parlamentar, na época solicitada por nós, do deputado hoje federal, na época estadual, Alex Manente. E veio R$150 mil. Houve falhas de execução do projeto? Houve. Uma cobertura daquela é inviável para um velório. Agora, não adianta também nós ficarmos apontando, como foi dito pelo vice-prefeito na publicação lá, olha, foi falha do mandato anterior, mas isso não resolve o problema. Isso não vai resolver, não vai mudar a situação. Se apontar que foi falha do mandato anterior. Que foi falha, foi falha. Isso nós já estamos careca de saber aqui no plenário. Agora, precisa ter uma solução. Será que umas telhas termoacústicas, para cobrir aquele espaço, que você não vai mexer numa estrutura, é tão caro assim, que em um ano a prefeitura não conseguiu organizar isso? Infelizmente, assim, é lamentável estar falando isso. E nós vamos pedir, através dessa indicação para o prefeito, né, nós tivemos aí aumentos de IPTU significativo aí dos descontos que foram tirados, né? Eu acredito que a prefeitura tem condições de trocar aquela cobertura lá. E precisa fazer, entendeu? Precisa, está trazendo um desconforto enorme à população. E é feio, né? Sem contar que é uma obra aí que era da década de 80, que passou por uma reestruturação de infraestrutura, que ficou até bacana lá, né? Só que aquela cobertura deixa muito a desejar e traz um desconforto enorme. Então dá para ser melhorada, precisa ser melhorada. Então, através dessa indicação, eu peço ao prefeito que proceda às melhorias necessárias ao espaço, à obra pública. Obrigado. Gostaria de pedir a palavra, doutor Edson. Concedo a palavra ao vereador Alcide José Ribeiro. Eu só queria complementar sobre o velório, mas eu discordo que foi passado erro. Tem que ser lembrado quando se erra lá atrás, sim. Porque foi devolvido o dinheiro, parece, daquela construção. Foi devolvido, parece que R$30 mil. E nós, como vereadores, temos o dever de fiscalizar nesse sentido. Sabe, a gente tem que falar. Tem que falar que foi devolvido lá, foi um projeto mal elaborado, foi.
Poxa, gente, mas devolver 30 mil num plano, num projeto aqui lá, uma cobertura dá para fazer uma senhora cobertura. Nós temos o dever de cobrar, sim. Concordo plenamente, nós temos que cobrar. Mas não podemos deixar de falar que lá atrás houve falha, sim, mas que foi até devolvido o dinheiro. Certo? Se fosse o orçamento mais curto para não terminar, foi com dificuldade nesses anos, tudo bem. Eu vou lá quando vou no velório. E realmente incomoda. Ajuda, em tempo de chuva, ajuda muito, não tenha dúvida. Mas no calor, assim, só no período, realmente incomoda. E nós temos que cobrar, sim. Tá certo? Mas temos que cobrar dessa gestão agora para que se venha fazer. Né? Eu acho que nós temos que ter os dois lados da questão. Não havendo mais oradores, a palavra está livre. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Em discussão, em primeira discussão, o projeto de lei número 18, aqui, 1 de 2018, de 4 de janeiro de 2018, que institui a utilização de fogos de artifício silenciosos em eventos promovidos pela Prefeitura. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Diego Felipe Borges. Esse projeto, vários munícipes vieram atrás de mim, em relação aos estouros que acontecem quando tem evento promovido pela Prefeitura. A gente sabe, tem vários doentes, não só no hospital, vários doentes nas casas. E esses estouros atrapalham muito a vida desses doentes. Os cachorros da nossa cidade. Esse projeto tem por objetivo a adoção de fogos silenciosos em defesa das crianças deficientes, idosos e pessoas enfermas, bem como os animais domésticos ou não, que convivem no meio urbano. A gente sabe que a gente não pode legislar pelo público em si, mas pela prefeitura. Acho que a gente deve cobrar deles que mantenham os fogos silenciosos. A gente vai, quando eu vejo as coisas, eu gosto de ver a parte pirotécnica, o colorido, não só o barulho. O barulho, muitas vezes, coloca a mão no ouvido. Imagina para uma criancinha recém-nascida, para um cachorro. Eu acho que é de suma importância que esse projeto seja aprovado aqui e que o prefeito sancione. Por isso eu gostaria de apoio de todos os meus colegas aqui. Só isso. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo número 4 de 2017, que dispõe sobre a deliberação da Câmara Municipal da Divinolândia ao parecer exarado pelo Tribunal de Contas, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável ao parecer do tribunal, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações pessoais. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Quero fazer um breve comentário sobre o fruto do nosso trabalho, meu e do Paulo, quando estivemos em Brasília e visitamos o Ministério de Ciências e Tecnologia, onde fomos informados de um projeto que se chama Internet para Todos, que pode beneficiar muito o nosso município, que ele consegue colocar a internet de graça para repartição pública, podendo fazer que o nosso município pode chegar com uma economia de até R$20 mil por mês.
em nosso município. Isso, for contar nos 3 anos nossos, vai ajudar muito o nosso município. Também melhora a qualidade do sinal dos usuários de internet do nosso município. 3G, 4G, das internets de banda larga. O pessoal reclama muito aí, não pode dar uma chuva, senão a internet cai. O pessoal Netflix hoje não consegue assistir o filme por causa da baixa qualidade da internet. Também traz muita melhoria para os usuários de internet. E também leva a internet a bairros de banda larga que não tem. Bairros que não tem banda larga, pode colocar, existe uma possibilidade de colocar antena, e esses bairros que não têm internet passaram a ter. Isso eu considero de uma evolução muito grande no nosso município. Eu e o nobre colega Paulo estivemos ontem em reunião com o prefeito para estar passando um pente fino nesse projeto para que não tenha nada falho, para que ele se concretize. Nós vamos estar indo em São João junto com o ministro, e se tudo correr bem, como diz, esperamos que vá, em março, a assinatura do convênio. Em março seja a assinatura do convênio em Brasília. E a partir de maio pode ser começar a colocar as antenas no nosso município. Contamos com o apoio de todos para que isso se concretize, que será de uma valia muito grande ao nosso município. Sem mais, agradeço. Uma boa noite a todos. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Diego Borges. Gostaria de reforçar o convite do Contor do 2º Encontro de Integração e Desenvolvimento Regional, que vai acontecer no dia 1º de março, às 14 horas, ali no sítio do Vô Jordão. Esse 2º encontro, ele vai falar sobre a regionalização do turismo. A gente sabe que a gente está tentando buscar o MIT. Há uns 15 dias atrás, o prefeito teve em Poços, no primeiro encontro, e o pessoal de Poços lá, a gente acha que Poços é o top do turismo, e eles têm o turismo somente no final de semana. A intenção dessa regionalização é fazer o turismo que fique na região nossa. Um dia vai em Caconde, um dia vem aqui de Vinolândia, outro vai em Poços. A gente sabe que a nossa cidade mesmo não tem tudo para ser explorado, mas tem coisas bonitas em Caconde, tem coisas bonitas em Poços. Aí a gente traz o turismo para a nossa região. Aí esse encontro vai ser no dia 1º de março, no Vô Jordão, às 14 horas. Todos os vereadores estão convidados. Vai vir vários prefeitos da região, vários vereadores. Gostaria muito de contar com a presença de todos nesse encontro. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu queria só falar aqui amanhã a respeito da cerimônia de inauguração da sede do Detran aqui de Vinolândia, né? Às 14 horas, na rua João Cabreira, 37, acho que é no Fundo Social. Né? E também pedir para os vereadores, cada um que tem um panfletinho desse aqui do comunicado da Prefeitura a respeito do DIPAM, para que faça, se puder, o máximo que puder atualizar e fazer a realização do DIPAM da Casa da Agricultura até o dia 28 de março. Tá? Peço palavra. Com a palavra, vereador Paulo Aureliete. Eu gostaria também de convidar aqui, né, reforçar o convite a todos os vereadores a participarem amanhã, né, dessa solenidade aí de inauguração oficial da nossa sessão de trânsito, pelo diretor-presidente do Detran, né, Dr. Maxwell de Borges Moura Vieira, que estará presente aqui. Por que eu estou pedindo, reforçando, né, essa presença em massa de nós vereadores aqui? Porque nós temos pleitos lá, né? Temos vários pleitos, várias solicitações que não obtivemos resposta positiva. Tivemos muitas promessas, mas nada concretizado. A sessão de trânsito, ela trouxe uma melhoria em relação à estrutura física, mas muito pouco se melhorou com relação àquilo dos serviços oferecidos de fato à população. Eu falo isso com conhecimento de causa, pessoal. Não mudou muita coisa para a cidade, em termos de evolução de documentos. Tem condição de melhorar ainda mais. Falta investimento do Detran. A Prefeitura fez a sua parte, ela estruturou, funcionava onde? Anteriormente? Na delegacia. É inaceitável que um órgão de trânsito esteja dentro de uma delegacia nos dias de hoje.
Então a Prefeitura cumpriu com a sua parte no convênio, que foi dar um novo espaço físico às estruturas da seção de trânsito. E ficou boa até as instalações, né? Tem um pátio legal para fazer as lacrações dos veículos, mas acredito que muito pode ser melhorado, né? Muito. Está muito evoluído a questão do Detran no estado de São Paulo, e nossa cidade está anos-luz atrasada com relação a isso. Hoje você, já falei em outras sessões aqui, você consegue reutilizar uma imagem durante 10 anos que você coletou para fazer um simples procedimento de renovação de CNH. Onde uma Ciretran, por exemplo, né, que não é o nosso caso aqui, entrega um documento em 5 dias úteis, 4 dias úteis para o cidadão. Nós estamos falando de renovação de CNH. Aqui, além de nós não termos a possibilidade de reusar essas imagens, que para o Estado é favorável, porque uma coleta, para vocês terem uma ideia, custa em torno de R$ 9,90 para o Estado, cada coleta realizada pela empresa Valid, que é a empresa terceirizada contratada pelo Estado. Se nós tivermos uma sessão especial no município, que assim é chamada, né, o Detran ele tem um cronograma de implantação dessas sessões especiais e de mudanças da Ciretrans para novo padrão. Né? Já vamos indo para 6 anos, que o Detran virou uma autarquia com essa filosofia de trabalho. E até hoje o governo do estado não conseguiu fazer as melhorias na nossa seção de trânsito. Não é falta de cobrar. Nós temos ofício lá desde 2015 solicitando melhorias. Então acredito que amanhã será um momento oportuno de fazermos essas cobranças. Eu até tomei a liberdade de levantar esses ofícios que temos aí pedindo essas melhorias. E eu vou, né, pedir para o prefeito ontem, nessa reunião que tivemos com ele, para que ele tenha um momento de uma reunião coletiva entre o prefeito e com nós, vereadores, e o presidente do Detran, que vai estar aqui, para que a gente cobre ele amanhã com relação a isso. Se não, pessoal, todas essas inovações, por exemplo, o fluxo sem papel. O que é o fluxo sem papel? Você faz uma renovação de CNH usando todo aquele arquivo que você já tem no Detran cadastrado, né, e simplesmente colocando a biometria lá. Quando que isso vai chegar aqui? Nós temos que, pelo menos, ter a biometria aqui. E, pelo menos, um funcionário do Detran responsável pela seção de trânsito. Hoje, quem toca a seção de trânsito são funcionários municipais. É inadmissível isso. No município tamanho de Vinolândia. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui quase 8 mil veículos cadastrados na circunscrição municipal. Entendeu? Fazemos um número razoável de renovações por mês e de primeira habilitação. Então, dá para melhorar, tem demanda para isso. Eu levei esse levantamento quando estive no Detran, acompanhado pelo deputado Fernando Cury, em uma audiência com o presidente, Dr. Maxwell, mas, infelizmente, as solicitações não são atendidas. Então, eu acredito que essa inauguração que vai acontecer amanhã é uma inauguração de uma sessão que funciona há mais de um ano nas novas instalações, mas que precisa de mais investimento do governo do estado para melhorar os serviços públicos prestados à população. A chancela de documentos de licenciamento de veículo, se tiver um funcionário do Detran aqui, o documento de licenciamento pode ser emitido de hora em hora, por que não? Você vai só apertar o botão da chancela, quando já cadastrado. Quando você paga o documento do seu veículo, o licenciamento, automaticamente a autenticação já vai para o sistema Prodesp. Automaticamente. Se você pagar a postagem, ele é emitido lá em Taboão da Serra e vem do seu endereço. Se você não pagar a postagem e for licenciado de forma presencial numa unidade ou numa seção, o funcionário, ao digitar o número do renovante do seu veículo, ele consegue identificar a taxa paga. E ele dá um Enter, que é emitir o documento. Quanto tempo isso leva? Para digitar um Renavan e apertar um Enter no computador. Então, ele pode trabalhar com prazo, se não quiser de hora em hora, de 2 em 2 horas, ou 2 vezes por dia. Hoje nós estamos trabalhando com prazo de 2 dias, 1 dia, para emitir um dual, gente. Um documento de licenciamento, é muita coisa. Então, essa sessão amanhã, que vai ser inaugurada oficialmente, com a presença do presidente, é importante que nós estivéssemos presentes, todos aqui, inclusive dei essa ideia para o prefeito ontem, ele gostou, e solicitássemos essas melhorias para a nossa unidade, para a nossa sessão. Desculpa. Também gostaria de falar aqui, o Ederson já comentou, o vereador Ederson, do programa Internet para Todos. Né? O programa Internet para Todos é fantástico. Nós não poderíamos deixar de Vinolândia de fora desse programa. Por quê? A União, recentemente,
através do Ministério de Ciências e Tecnologia, lançou ao espaço aquele satélite geoespacionário. E esse satélite ele é brasileiro, ele custou mais de 3 bilhões de investimento para o governo federal. E ele vai beneficiar os municípios? Vai beneficiar a União, os estados? Vai, mas tem uma formalidade. Então nós tivemos na época no Ministério, lá em novembro do ano passado, conhecemos o programa que ia ser lançado ainda, né, mas já estava na cartilha do Ministério, e aí solicitamos ao ministro. Hoje quem é o chefe da pasta do Ministério é o ministro Gilberto Kassab, que é do Estado de São Paulo, é um paulista, né, que tem pretensões políticas no Estado de São Paulo, e que nós não poderíamos deixar de se aproximar dele com o intuito de tirar benefícios positivos a favor do nosso município. Então, hoje, se levarmos em conta aí que os prédios públicos pagam em média R$20 mil de internet por mês, vezes 12 meses dá R$240 mil por ano. E, detalhe, uma internet que será de qualidade, né, que pelo menos a propaganda do programa é muito boa, né, espero que realmente seja tudo isso, e também interligará o sistema fibra ótica, que hoje tem fibra ótica no município? Tem, mas não é interligado ao sistema da Telebrás. Então, o sinal de fibra ótica, simplesmente somente o material fibra ótica, ele melhora talvez a oscilação do sinal, mas ele não melhora a qualidade do sinal realmente de fato recebido. Então, eu acredito que essa interligação, através desse contrato que será assinado com o município na sexta-feira, o contrato será assinado, dia 10 de março, mas na sexta-feira o ministro estará em São João da Boa Vista e fará o anúncio oficial do convênio aos municípios da região de São João da Boa Vista. E Divinolândia está inserido, é muito positivo. Ontem estivemos cuidando dessa parte técnica junto com o secretário de convênios da prefeitura, e está tudo já redondo para que seja assinado o contrato na data de 10 de março em Brasília, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Também queria rapidamente comentar de uma emenda parlamentar do deputado Davi Zaia, recém-publicada no Diário Oficial, de R$50 mil para aquisição de equipamentos para a saúde pública municipal. Queria agradecer aqui ao deputado por ter disponibilizado essa emenda de R$50 mil, solicitada por nós aqui, vereadores da bancada trabalhando por Divinolândia, e que será aí contemplada, que o município foi contemplada para aquisição de equipamentos. Eu estive no Departamento de Saúde, na sexta-feira o prefeito me ligou, dizendo que veio o telegrama da DRS, da Diretoria Regional de Saúde, para que apresentasse o objeto fruto da emenda parlamentar. Então, o objeto será alguns equipamentos que é prioridade no posto de saúde, talvez a geladeira de vacina entre nesse pleito aí, que custa em torno de R$20 mil, uma geladeira boa de vacina, né, para atender o campestrinho, que hoje não vacina crianças, mas não faz nenhum tipo de vacina no campestrinho. Então, eu acredito que um posto de saúde que acolhe um PSF dos bairros, ele tem que estar melhor estruturado. Então, essa é uma das prioridades. Nós visitamos a unidade de saúde lá do PSF Dr. Jacó o ano passado e apontamos aquela indicação que fizemos ao prefeito, mas infelizmente até o momento, talvez por falta de recurso, a prefeitura não colocou a geladeira lá. Então, a Maria, que é a secretária municipal de saúde, colocou a geladeira dentro da listagem como sendo de vacina lá para o campestrinho, como sendo uma das prioridades, e está estudando outros equipamentos, como o ecocardiograma e o tomógrafo, e o aparelho de ultrassom, para ver quais os valores e qual que se enquadra, e o que se enquadraria no restante dos valores da emenda de R$50 mil. É pouco, mas no momento de crise ajuda muito o município. Então, queria agradecer ao deputado Davi Zaia pela solicitação nossa atendida. E junto também foi publicada do Léo Oliveira, R$120 mil para aquisição da ambulância. Acho que foi uma solicitação sua, né, vereador Diego? Que também está junto na mesma publicação. Para a Divinolândia, na área da saúde, nessa última publicação, são as duas. Também gostaria aqui de cumprimentar o pastor Raimundo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, que ontem foi seu aniversário vitalício, agradecer ele pelo convite para participar da cerimônia. Ontem, infelizmente, eu tinha outra reunião com a comissão do rodeio, eu não pude estar presente, mas desejo a ele toda a saúde, toda a felicidade do mundo, que ele continue conduzindo a Igreja Assembleia de Deus, bem da forma que sempre ele conduziu lá, e estamos aí à disposição para que aquilo que ele tiver de solicitação, nós pudermos aí caminhar junto. Também gostaria de fazer um comunicado aos professores da rede pública municipal, né? Nós estamos com aquela situação do reajuste do MEC, né, do piso nacional,
que é fixado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que deu aquele reajuste na casa de 6,8% no piso salarial do professor, e que a Prefeitura ainda não fez a correção da lei municipal concedendo o piso aos servidores públicos, aos professores da rede pública municipal. Eu já conversei com alguns, mas oficialmente, através da tribuna da Câmara, eu queria comunicá-los que ainda estamos aguardando a vinda da resposta do requerimento que fizemos na sessão anterior, para que possamos cumprir aí, né, melhor dizendo, essa fase do processo administrativo, que nós estamos solicitando administrativamente a correção. Então, eu gostaria que essa resposta, assim que chegasse à Câmara, provavelmente, segundo informações da diretoria da Casa, chegará por volta do dia 24, 25, aí nós tivemos dias úteis, né, são 15 dias úteis, tivemos as emendas dos feriados, sábado, domingo. Então, assim que chegar esta Casa de Leis, eu me comprometo aqui, juntamente com todos os vereadores, de estar procurando os professores para marcarmos uma reunião e mostrar aquilo que veio de resposta desse requerimento administrativo que fizemos na última sessão. E também, só reforçar mais uma vez aí, também a visita do secretário de Emprego e Relação de Trabalho, Zé Luiz, no dia 22, não sei se já tem horário, parece que vai ser às 17, né, Maurício? O vereador Maurício está mais por dentro. É importante também a presença de todos os vereadores para que a gente possa dar uma estruturada nos programas disponíveis aos municípios que se encontram na Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho. Senhor presidente, era isso. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, os vereadores, membros desse plenário, ao público aqui presente, também os funcionários da Casa, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, os ouvintes da Rádio Verde Vale FM, os seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia, desejar uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente também o deputado Léo Oliveira. Eu estive lá no final do ano solicitando uma ambulância para o nosso município. Eu trabalho ali no hospital, todos sabem. E o pessoal sempre me cobra lá. Diego, a gente precisa melhorar as ambulâncias. Fui lá, conversei com o Léo Oliveira, demonstrei a demanda nossa. Nossas ambulâncias agora estão tão boas. Amanhã precisa de mais. Quanto mais, melhor. E ele ficou de dar. Agora foi cadastrado uma ambulância no valor de R$120 mil. Vai ajudar muito a nossa população. Fica aqui meu agradecimento ao deputado Léo Oliveira por ter ajudado a nossa cidade. Só isso, eu gostaria de desejar boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Dr. Edson. Eu gostaria de pronunciar duas coisas aos vereadores e aos ouvintes. A primeira, que o projeto do vereador Mirim, a gente vai organizar as datas agora para ver se a gente consegue fazer agora no início de março, com a colaboração de várias pessoas, para a gente colocar em prática o funcionamento do vereador Mirim para sair do papel definitivamente. Então, a gente vai elaborar as datas, mais coisa rápida, e assim a gente está pedindo a colaboração de todos para isso. E a segunda colocação que eu quero fazer, eu quero pedir a atenção de todos os vereadores para o que eu vou falar agora. Eu acho, gente, que nós, vereadores, estamos fazendo um trabalho de formiguinha sem ter valorização nenhuma. Hoje foi um exemplo típico. Os requerimentos que vocês fizeram, com todo respeito, não sou contrário a nenhum deles. Força maior, eu votei tudo a favor. Quanto tempo vocês acham que isso vai vir a resposta? E a hora que vier a resposta, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão cobrar. Quanto tempo vai demorar isso? É a função de todos, eu até entendo. Mas eu acho que chegou a hora de nós sairmos do papel. Chegou a hora de nós unirmos forças. Eu estou falando tudo isso aqui, não é para magoar ninguém, não é para forçar ninguém aqui.
Mas eu acho que chegou a hora de nós unirmos todos, acabar com politicagem de oposição, de situação, juntarmos e começar a pôr as coisas e solicitar de forma conjunta ao Executivo. Porque o Executivo precisa de nós na hora que ele precisa votar algo importante. Então ele nos chama lá, nos apresenta, põe o projeto aqui, e até hoje nós nunca votamos nada contra. Sempre demos o aval. E aí vocês saem na rua, as pessoas falam, pô, eu pedi um redutor para o senhor indicar lá, eu pedi uma faixa para o senhor colocar em tal rua, eu pedi para o senhor desentupir um banheiro, para colocar placas num bairro que não tem, sinalizar ruas, e não foi feito. Vocês já pararam para pensar, vocês todos aqui, lamentavelmente o Ederson não está aqui, que nós não temos um valor e um reconhecimento. Então, o que eu estou falando aqui, gente, eu não sei até que ponto vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas é um desabafo de muitas noites e muitos horários num plantão, estudando formas e maneiras de unirmos forças e mostrar para o Executivo, essa Câmara existe. Essa Câmara precisa que o Senhor nos responda a contento. Mas nós não vamos conseguir, é isso que eu estou recalcando. Você fazendo uma indicação, você fazendo um requerimento, você indicando isso, você pedindo isso. Vou dar um exemplo, Paulo. O médico do trabalho, você pediu, você fez um requerimento. Está um pouco incompleto as perguntas que você fez. Se você tivesse chamado nós para reunirmos, tem um engenheiro do trabalho, tem um médico do trabalho, a gente poderia ter enriquecido demandas e perguntas. Não, sim, eu entendo, vocês trabalharam em conjunto. Mas não pediram nem minha opinião, poderia agregar um monte de coisa aqui para ter completo a coisa. Aí vai vir a resposta. Como que nós vamos cobrar isso? Se você for cobrar sozinho, você não vai conseguir. Eu tenho certeza que você não vai conseguir. Tem que ser todo mundo. Eu acho que a nossa Câmara parou. Não vai para frente do jeito que está indo. Com todo o respeito. Nós vamos ter respostas que muitas vezes é feito por uma outra pessoa e não pelo prefeito. Tenho argumentos de sobra para te responder isso. E não temos o devido valor. Então, eu gostaria de propor, depois de pensamentos e coisas, já conversei com o executivo da Câmara, de propor uma reunião conjunta com aqueles vereadores que quiserem, não são obrigados. Se tiver um vereador aqui que topar fazer a reunião comigo, e estou propondo a ideia, eu vou explicar como vai ser. A ideia é fazer uma reunião conjunta com maior número de vereadores possível, levar várias pautas mensais nessa reunião e ali discutir. Não deixarmos para discutir aqui no plenário. No plenário a gente tem que chegar aqui, pisar forte e falar ponto. Mas a hora que chegar um projeto elaborado por essa comissão de vereadores, chegar lá e pesar frente ao prefeito. Aprova aqui, pega o papel, vamos lá pessoalmente levar para o prefeito. E colocar nas mídias da cidade quem são os vereadores que trabalharam para isso. E quem são os vereadores que não foram na reunião. Acho que a gente tem que ser transparente. A gente não está intimando ninguém. A gente vai convidar. Mas na hora de ter o mérito, e na verdade não é mérito, é parar no município, vou dar um exemplo. Um exemplo típico. Eu gostaria de propor que essa reunião dos vereadores, convites, seja feita na quarta
terça-feira do mês, às 19 horas aqui na Câmara. Com os vereadores que quiserem vir. Agora, se não vir ninguém, vir só eu na primeira reunião, eu já não volto mais. Minha ideia não fluiu. Mas qual seria a ideia? Vamos dar um exemplo. Nossa cidade, na sessão passada, você falou do projeto dos cachorros. Só que nós não fizemos nada com relação aos cachorros. Nós falamos aqui, e o que saiu? Ninguém fez nada, parou no tempo, todo mundo lembrou, mas não tomou nenhuma providência. O cachorro continua, lá no hospital estão mordendo gente, não pode chegar ninguém às 11 da noite para consultar, que os cachorros atacam, e ninguém faz nada. E a gente escuta na cidade que os vereadores não fazem nada. É lamentável. Então a gente chegou a hora de nós mostrarmos para a opinião pública e para o prefeito que nós temos valor. Eu acho que sempre nós tivemos valor, só que nós não somos valorizados como deve ser. Cadê a valorização? Seria valorizado quando essa moça pediu, por exemplo, a sinalização no bairro Santo Ambrósio? Foi feito. Você pediu um redutor numa rua? Foi feito. Eu pedi uma faixa em tal lugar? Foi feito? Não. Mas por que nós não reunimos todos e voltamos a pedir o que você pediu? E falar, senhor prefeito, nós precisamos que o senhor vai fazer. Quando o senhor vai fazer? Porque se o senhor não for fazer, quando o senhor pedir um projeto, nós também vamos pensar se nós vamos votar a favor do senhor. Ah, mas não dá para fazer agora porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem, pode entrar no planejamento? O senhor pode fazer um planejamento? Ah, faça em maio, abril. Pelo menos a gente dá uma resposta para a opinião pública. Fala, ó, nós pedimos sinalização, o prefeito não tem dinheiro, mas ele prometeu que em maio. E aí a gente fiscaliza, que nem o Datena faz lá na TV. Fiscaliza o acompanhamento das coisas. Quantas reuniões nós fizemos de janeiro de 2017 até hoje aqui na Câmara, separadamente da sessão? Fora da sessão. Respondam. Fizemos algumas prévias ali, onde o presidente nos convidou, nos expôs um monte de coisa, o prefeito veio também uma vez. O senhor prefeito veio uma, duas vezes na Câmara, antes de umas sessões, conversar conosco, depois não voltou mais. Será que a hora que a gente fizer essa reunião, definirmos os projetos... Vou dar um exemplo, gente. Primeira sessão da próxima terça-feira, que é a quarta deste mês. Projeto dos cachorros. Podemos trabalhar sobre o trânsito da nossa cidade. Podemos trabalhar sobre a medicina do trabalho. Cada vereador pode pôr uma pauta. E aí, conjuntamente, a gente trabalha. Se precisar abrir uma ata, a gente abre. É uma reunião de Câmara. Se o presidente achar que tem que fazer uma ata, faremos. Mas isso é normal, é uma reunião comum. Talvez nem precise. Mas nessa reunião defina se vai ter um projeto. Ou não vai ter projeto, se vai ter força, se não vai ter. Então eu estou propondo assim, convidar vocês para a última terça-feira. Se alguém tiver que falar alguma coisa, pode falar. Se não quiser vir, não puder vir, aí eu entendo perfeitamente, todos têm compromissos, não são obrigados a vir, mas é uma ideia para tentarmos mudar um pouco o rumo da nossa vereança. Então, aqui eu estou terminando e convidando vocês, né, na próxima terça-feira, às 19 horas. O representante jurídico, Marcelo, já se prontificou a vir voluntariamente, se nós precisarmos. Então, eu gostaria de encerrar aqui e deixar a palavra a quem quiser falar aí, presidente. Obrigado. Só queria que eu falar, eu não sei se vai dar certo. Porque essa é uma política, existem os representantes. Cada um tem sua questão, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu eleitorado.
Entendeu? Alguma coisa pode convergir. Algumas coisas não. Não tem como trabalhar todo mundo junto, fazer uma coisa, senão deixa de ser uma Câmara. Passa a ser uma boiada. Ó, vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir lá. Entendeu? Eu acho que a qualidade da Câmara são as divergências, são as diferenças de opinião. Sabe, nós não podemos. Nós temos assim, eu posso discordar do Dr. Edson num determinado assunto, posso discordar do Paulo num determinado assunto, do Maurício, da Jéssica, do Diego, do Laci, do Sininha, e do Fião, do Cabo Ederson. Mas nós podemos convergir em alguns assuntos. Opa, isso é de interesse comum, nós temos que brigar sim. Sabe, exemplo do cachorro. Vamos fazer? Podemos unir. Sabe, durante a semana, não precisa ser só à noite, mas tem que ter convergência dos assuntos. Porque senão, todos os assuntos nós não vamos convergir. Acho que vale sim, na reunião, se quiser marcar, não podemos marcar. Mas as opiniões, a qualidade de uma Câmara são as divergências, visando um bem comum, cada um do seu ponto de vista. Né? Nós podemos se reunir, mas deixo bem claro que eu acho que tem que ser desses termos também. Né? Bom, não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão.